Começa agora, na TV Ondas Play, o programa Seja Você na Real. A gestora de emoções, Helenita Pereira, vai ativar o seu autoconhecimento para que eleve cada vez mais a sua qualidade de vida. Helenita Pereira convida. Seja você na Real. Boa noite, Águia. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não importa quando você está vendo esse programa, importa você estar aqui, dividindo esse momento comigo, dedicando esse momento para você. E seja você na real, conheça-se a ti mesmo, descubra quem você é, ame-se e valorize-se. Você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda neste momento. O nosso encontro, o nosso momento de reflexão. E como eu falo, eu desejo que todos os dias sejam quarta-feira, porque esse é um momento muito especial, um momento que você pausa a sua vida e se dedica inteiramente a você. E que você faça isso mais vezes no seu dia, na sua semana, na sua vida, porque a sua vida é sua e ela foi feita para que você construa o melhor para você desfrute o melhor para você e de você. E hoje o tema é propósito. Você sabe o que é propósito? Você tem um propósito. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, hoje é o momento. E hoje eu não estou sozinha, Águia. Hoje eu vou, como sempre, é cada vez mais alto, mas hoje é um voo altíssimo, porque está aqui como meu convidado, como meu parceiro neste programa, o meu amigo e meu pastor, Sebastião Mendonça. Boa noite, pastor. Boa noite, querida irmã Helenita. Deus continue lhe abençoando, guardando você nesta caminhada, nessa trajetória. E a você que está nos ouvindo, uma boa noite. Seja bem-vindo. Obrigada. Vocês já ouviram falar do pastor Sebastião? Eu já falei dele aqui, vocês já viram a participação dele aqui e hoje está presente aqui para falar sobre propósito. Nós vamos falar sobre a visão do propósito. O que é propósito? Tudo pronto, pastor? Estamos aí para dividir o pouco que aprendemos até aqui. O pouco que aprendemos. Não é nada de pouco conhecimento que vem dessa pessoa linda e iluminada, desse parceiro na obra de Deus. Já prepare suas perguntas, já prepare suas dúvidas, os seus comentários, através de mensagem, através de áudio, através de vídeo. Enviem para o telefone 021 995 32 7705. 021 995 32 7705. Pastor Sebastião, propósito. Bom, como você bem sabe, todo ser humano foi criado por Deus. E se tem um ser que colocou dentro de cada ser humano esse desejo de procurar o propósito, esse ser é Deus. Então, quando uma pessoa sente o desejo de realizar um propósito, ela vem diretamente de Deus. Agora, para que a pessoa alcance o seu propósito, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Então, o propósito é a realização de grandes coisas que você procura obter. Exatamente. Em Provérbios 16, 4, diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Então, nada do que acontece na sua vida tem sem um porquê. Porém, você tem o livre-arbítrio. Deus te deu um propósito e você tem o livre-arbítrio de decidir se aceita o propósito de Deus na sua vida. Will, enquanto eu vou falando, coloca aquele triângulo, por favor. Esse tripé, Will, é maravilhoso. No nosso tripé, vocês já viram aqui, vamos falar hoje um pouco mais e sempre vamos falar dele. O indivíduo é físico, mental, emocional e espiritual. Nos meus estudos, eu analiso e estudo o indivíduo nessas 4 áreas: físico, mental, emocional e espiritual. O espiritual não está desconectado com as demais áreas. É que a gente sente de uma forma mais rápida e mais imediata
a parte física, porque é o nosso corpo que está aqui, onde o Espírito Santo habita, o nosso emocional, onde às vezes temos as turbulências, né, para entender quem nós somos, e o nosso mental que está junto, né, de entender também quem nós somos, o que nós queremos. Então, essas 3 áreas a gente sente de uma forma mais rápida. E é necessário se conectar com essas 3 áreas para alcançar a 4ª e não menos importante, que é a área espiritual, que é a conexão com Deus. O nosso propósito está diretamente ligado à harmonia dessas 4 áreas: física, mental, emocional e espiritual. Quanto mais você tem o autoconhecimento, que é saber quem você é, saber sua identidade, saber o que você quer, o que você deseja na sua vida, e mais você se conecta com o autoconhecimento, que é o seu conhecimento com o alto, a sua conexão com o alto, a busca da sabedoria de todos os porquês que está na Bíblia, na palavra de Deus, mais você encontra, identifica o seu propósito e o propósito de Deus na sua vida. Sim, agora eu queria também dizer para você o seguinte, Helenita. Todas as coisas começam no espiritual. Sim. Tá? Então, o tripé, como você falou assim, o menos importante. Não é o menos importante, Sim, espiritual. É isso que eu queria, não né? É o menos importante. Tudo começou lá, como você me falou. Deus colocou dentro de nós o propósito. Então, nós precisamos, você que está nos ouvindo, nós precisamos entender que, por sermos criaturas de Deus, essa parte espiritual, ela precisa estar presente constantemente na sua vida. Eu falei aqui ainda há pouco que, para você alcançar o propósito, você tem que trabalhar. Agora, quando você trabalha com prazer, porque você encontrou a atividade que você gosta de fazer, aí você encontra a felicidade. Exatamente. Então, o que acontece? No espiritual, você será bem-sucedido se você colocar Deus sempre em primeiro lugar. A sua mente, o seu emocional, o seu físico entrará em harmonia, porque Deus derramará sobre você a graça dele, que é Cristo Jesus. Pastor, quanto mais próximo de Deus eu estiver, quanto mais conectado comigo, que o Espírito Santo habita em mim, mais fácil eu identificar o meu propósito? Com certeza, com certeza. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo ele fala de uma forma muito clara. Ele diz assim, olha, deixando para trás as coisas que não edificam, prossigo agora para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo na vida do ser humano, ele consegue levar o ser humano a esse propósito ideal. Ideal. Então, você que está nos ouvindo, pegue isso. Deus ajudará você a encontrar o seu propósito, porque Ele tem o prazer de fazer de você um verdadeiro vencedor. E Ele fala com você. Não pense que você está distante, ou melhor, você pode até estar distante de Deus, mas Deus nunca está distante de você. Aquela voz que você usa, aquela palavra que arde no seu coração, é Deus insistindo em ter você perto dele, é insistindo em estar mais perto de você. Deixe Deus estar na sua vida, deixe Deus tomar posse de você, que é criatura dele, você é uma criação dele. Deixe Deus usar você, deixe Deus revelar o porquê de você estar nessa vida. Pastor, propósito, a gente escuta falar em todas as áreas. Eu tenho meu propósito na minha empresa, eu tenho meu propósito na vida, eu tenho meu propósito com a minha família. Existe um propósito para quem é cristão e para quem não é cristão? Existe. Depende do propósito em que a pessoa vai buscar. A pessoa você que está nos ouvindo e que ainda não tem Cristo Jesus em primeiro lugar na sua vida, você de repente está buscando um propósito para ter mais dinheiro. E muitas das vezes as pessoas buscam mais dinheiro pensando que vão encontrar felicidade. Então, existe. Agora, quando você busca em Deus o propósito, eu estava até
pensando, existem muitas pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas, que eles querem fazer uma faculdade e eles não pedem a orientação a Deus, né? Então, fazer uma faculdade, ter um terceiro grau e vice-versa, só por ter, não vai levar a lugar nenhum. Então, existem pessoas que fizeram e não se encontrou. E aí começa a fazer, vai fazendo outro, vai fazendo outro. Agora, a melhor coisa que tem é quando você busca a orientação de Deus. Sim. Porque Deus vai te levar para dentro da formação ideal, onde você vai encontrar o seu propósito. Pode não ser até aquela que você está esperando, porque as pessoas querem fazer, muitas das vezes, achando em ganhar dinheiro. Exatamente. E Deus não só mostra o direcionamento, Ele capacita, Ele prepara para a gente passar para o processo, porque o processo não é fácil, meus irmãos, minhas águias, né? O processo não é fácil, mas ele é possível. Ele é possível se você busca, como eu falo, os recursos certos. E a palavra de Deus é o maior e melhor recurso que você pode ter. Busque orientações. Eu busquei e busco orientação com o meu pastor Sebastião. Eu busquei e busco orientações além das orientações do meu pastor, porque eu preciso dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos da ciência para o meu desenvolvimento também. Entendeu? Embora a Bíblia seja a fonte de sabedoria, eu junto o conhecimento que eu tenho na Bíblia com o conhecimento fora da Bíblia e alio tudo isso. E Deus orienta para a gente fazer tudo isso. Ele não critica que a gente faça isso. Pelo contrário, Ele fala porque Ele entende que é necessário que a gente esteja no mundo de uma forma cristã no mundo, sem se afastar da palavra e da sabedoria. Sim. Agora, olha só, quer ver? Jesus Cristo foi um homem que andou nessa terra, né? Isso, sem dúvida. Dividiu a nossa era, antes e depois. Agora, entenda bem, ele encontrou o propósito dele. Sim. Ele sabia. Então, uma coisa que ele falou, está lá escrito, ele disse assim, eu e meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora, quem encontra o propósito, trabalha com carinho, trabalha porque gosta de fazer. E quanto mais você é generoso, a própria Bíblia diz que nada lhe falta. Nada lhe falta. Então, você que pensa em fazer uma faculdade, você é águia, né? Nós estamos falando para águia. Águia, exatamente. Então, se você é uma águia, eu te dou esse conselho. Antes de você fazer qualquer faculdade, busque a Deus, fala com Deus, pede Ele para lhe mostrar e lhe orientar, e você vai ver que você vai fazer uma faculdade onde as pessoas serão retribuídas, abençoadas, e Deus continuará abrindo as portas para você. Porque diz a Bíblia, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Pai é pai, né? Pai é pai. Pai é pai. O símbolo do amor é o símbolo do amor, que é Deus. Amor é plenitude, é completar, é uma coisa complexa, porque a gente às vezes não consegue explicar o que é. E é completa, porque nos preenche a ponto de nós transbordarmos esse amor que nos banha e que alcança o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Pastor, o propósito pode mudar ao longo da vida de uma pessoa? Pode mudar? Mudar ao longo da vida de uma pessoa? Eu tenho um propósito agora e daqui a pouco eu vou ter um outro propósito? Ele muda quando ele não é iniciado em Deus. Porque quando você inicia o seu propósito em Deus, não muda. Pode mudar até o local. De você Perfeito. Realizar o seu propósito aqui, o mesmo propósito realizar em outro lugar, mas o propósito mesmo... É aí que eu volto a dizer, a pessoa às vezes faz uma faculdade achando que aquilo é o que é o ideal, e daqui a pouco não é nada disso, né? Aí volta, faz uma outra. Então, busque a orientação de Deus, o melhor propósito é de Deus. Deus, quando lhe fez com um propósito. Exatamente. Então, se eu não começo a minha vida com o meu propósito baseado nos ensinamentos de Deus, esse propósito, fatalmente, quando eu me aproximar de Deus, ele vai ser mudado, porque eu vou estar com o direcionamento do Pai. Pode falar. Você que é águia, preste bem atenção.
houve um homem na Bíblia chamado Saulo de Tarso, que tinha um propósito. E tinha um propósito. E ele lutava com toda a força pelo seu propósito. A missão dele, segundo o seu propósito, era destruir a obra de Cristo, a igreja, porque ele pensava que era uma heresia. Então, entenda bem, quando ele encontra com Cristo lá em Damasco, Deus vira para o seu discípulo e fala assim, vai lá e fala, ora por Saulo, porque ele já sabe o quanto convém padecer por amor do meu nome. Então, ali, o propósito de Paulo foi mudado. Entendeu? O propósito dele era um, mas agora Deus quer que ele seja um propagador do Evangelho. E aí ele encontrou o verdadeiro propósito dele. Aí ele deu até a vida, né? Deu até a vida, porque ele vai dizer assim, termino a carreira guardando a fé. Então ele colocou a cabeça na guilhotina, mas não abriu mão do seu propósito, que era de falar do amor de Jesus Cristo para a humanidade. Amém. Então, se eu não estou com Deus, eu tenho um propósito. Ao me encontrar com Deus, eu encontro o verdadeiro propósito que o Pai colocou na minha vida, na vida de vocês, águia. Prestem atenção. O voo de uma águia só é voo verdadeiro se a gente tem a bênção e o direcionamento do Pai. Ok? E, estando sobre a sombra do Pai, sobre o amor e o direcionamento do Pai, aí eu vou exercer o meu propósito onde Ele me colocar. E aí sim, o local de exercício do meu propósito pode mudar. Pode mudar. Começa em Curicica, pode vir para Maricá e assim sucessivamente. Amém. Entendedores entenderão. Ai. Um cristão, então, mantém o seu propósito. Um cristão. Sim. Seguindo, eu começo no Pai e termino no Pai. Sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu encontrei em Deus, né, com meus 19 anos, encontrei o meu propósito. Eu comecei a caminhar, eu não pensava em ser pastor. Você que é águia, eu não pensava em ser um pastor. Mas eu comecei a acompanhar os pastores para as suas reuniões. E me perguntaram se eu queria. Eu falei, não, eu só quero aprender. E hoje eu sei do meu propósito. O que eu faço de todo o coração. Se tiver de ficar aqui a noite toda falando do amor de Jesus Cristo, com o maior prazer. E fica. Sem cobrar nada. E fica. Fica a ponto de... Temos... Tá, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Temos comentários muito bem-vindos hoje, sempre. Eu posso dizer que a minha caminhada intensa com Deus começou quando o pastor me adotou. Deus tocou no coração dele, eu não era do mundo, mas eu não era tão próxima a Deus, e já estava buscando essa proximidade com Deus. E no momento que Deus colocou a mim e o pastor no mesmo ambiente, eu tenho certeza que Deus falou para o pastor, aquela ali é a minha ovelha que precisa de mim. E ele me adotou, né, como bom pastor, trouxe essa ovelha aqui, que é uma ovelha águia, e vem me direcionando, me preparando, e eu sou muito grata a Deus pela sua vida, eu já falei isso e vou falar sempre, e que o Senhor continue com essa obra, porque há muitas águias, há muitas borboletas, há muitos leões e leoas, e há muitos seres humanos precisando da palavra de Deus, e o Senhor é o mensageiro dessa palavra. Estamos aí para ajudar quem Estamos mesmo, conte comigo, isso. Sempre. Deus tem 2 reforços aqui maravilhosos. Vai, Will. Vamos lá, então? Vamos. Ok, então, primeiramente... Deixa eu só ver aqui. Ok. Aqui, tá. Posso fazer uma pergunta, então? Vou fazer uma pergunta aqui, vou aproveitar o tempo. Pastor, cumpre o propósito aquele que se distancia da palavra? Eu estou na palavra, me distanciei da palavra. Eu continuo cumprindo o propósito? Não, o propósito vai ficar parado, né? Vai ficar parado, vai ficar estagnado. E eu vou te dizer uma coisa, tem outros que já voltam e não conseguem mais cumprir o propósito, né? Porque, entenda bem, principalmente hoje, Deus tem pressa.
Deus tem pressa de realizar a sua obra. Então, você que que ainda não se posicionou, espero que você dê uma aterrissagem boa, procure saber de Deus o que Deus espera de você, porque às vezes você é um médico, uma doutora, né, em alguma medicina, e existem muitas pessoas que precisam de você e que você pode, muitas das vezes, abençoar, né? E, com certeza, você não vai perder por isso, porque Deus vai lhe abençoar. Então, existem pessoas que vão voltar, mas, quando voltar, não vai dar mais tempo de realizar o propósito. Então, o propósito não acaba, mas ele fica interrompido e, na vida de alguns, podem não dar tempo de prosseguir. E boa observação, pastor, boa orientação que o senhor deu aqui. Águia não é para viver voando, é para saber o momento de voar, é para saber a altura do voo. E como a gente está falando o tempo todo, direcionamento, sabedoria. Pausar é estar em movimento. Como pausar é estar em movimento? Movimento de restauração, de renovação, de retornar para si, de falar com você, de ouvir o Pai falando. Lembra que eu falei autoconhecimento e autoconhecimento? Então, ficou cansado, ficou confuso, precisou de uma orientação? Pause um pouco e busque sempre a Deus, busque sempre a sabedoria. Deus fala com você e Ele te chama para falar através de você. Will? Ok. Cíntia Vendorf, ela perguntou o seguinte: pergunta ao pastor Sebastião, quando Deus quer, Ele muda o propósito e capacita os escolhidos? Com certeza, ele prepara, né, ele pega Vamos, Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? É seguidor da igreja. Então, ele muda o propósito de Paulo e prepara Paulo, através dessa pessoa bendita que é o Espírito Santo, prepara Saulo, e, uma vez ele preparado, ele envia para a realização da sua obra. Então, você que está nos fazendo essa pergunta, eu quero dizer para você o seguinte: você não é numa faculdade que você vai se preparar. Não. Nós nos preparamos buscando Deus. Deus é aquele que nos dá a orientação. Eu não quero dizer que você não tem que estudar, não, muito pelo contrário, você tem que estudar. Mas o falar com Deus, o buscar a face de Deus, falar, seja sentado, seja deitado porque você cansou, com Deus, Ele vai orientar você, vai preparar você para que você possa ajudar outras pessoas a colocarem seus propósitos em evidência. Tá? Uma vez Jesus disse assim: não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Então, quando você trabalha dentro do propósito de Deus, a obrigação de Deus é realizar a obra, e você passa apenas ser o canal de Deus, o instrumento de Deus, a pessoa em que Deus levanta para usar nessa terra. Obrigada, Cíntia, pela pergunta. E, baseado nisso que o senhor falou, como estudar a palavra? Como estudar? Como estudar a palavra? É só ler a Bíblia? Como faço para estudar a palavra? Bom, eu iniciei o meu estudo na escola dominical da igreja, né? Não tem melhor Todo escola... domingo lá, em Curicica? Todo domingo, não tem melhor escola do que uma escola dominical. Às 9 horas, em Curicica? Isso. Mas depois nós orientamos essa pessoa que deseja, porque na obra de Deus uma pessoa pode ser mestre. E o mestre é aquela pessoa que ela tem a sua vida, né, na leitura, no conhecimento. Então, nós orientamos essa pessoa a buscar um seminário, né? Mas você pode estudar em casa tranquilamente. Você pega um tema, fala com Deus, busca na Bíblia os pontos e faz o seu estudo tranquilamente. Entendeu? Então, hoje,
quem é aquele que tem o conhecimento da palavra de Deus é aquele que sai na frente. Sai na frente e sai seguro na frente. Isso seria um devocional? Estudar a palavra é um devocional? O que é um devocional? Olha, tem que ser um devocional, né? Eu tenho uma frase, né, que eu mando para os meus amigos, meus irmãos em Cristo, algumas pessoas até não crentes. Você já leu a sua Bíblia hoje? Porque precisamos fazer esse devocional. Nós hoje em dia, nós estamos cercados, Elenita, de muitos conhecimentos. Muitos. Vem mensagem através do celular, é uma mensagem que nós observamos num caminhão e vice-versa. Então, nós temos mensagens. Agora, quando você sai de casa com um devocional já preparado, você sai convicto de que o seu dia será um dia abençoado. Então, faça o seu devocional todos os dias, né, que seja através de um versículo da Palavra de Deus, que seja em cima de um capítulo, não importa, mas faça. Porque esse devocional vai mudar a sua vida, porque Deus está vendo o seu interesse, segundo a palavra de Deus, e Ele, então, vai acrescentar um pouco mais. Vai te orientar e levar você a um porto seguro. E comece o seu dia fazendo o seu devocional. Acorde falando com Deus. Acorde convidando Deus para fazer parte da sua vida. Você vai perceber que faz toda a diferença. E você passa o dia, pelo menos acontece comigo, tenho certeza que acontece com o senhor também, pastor. Eu passo o dia lembrando daquelas primeiras palavras que eu recebi. Aquilo me dá energia, aquilo me dá disposição, me dá direcionamento. Se dá uma fraqueza durante o dia, eu me lembro dela e a força é recuperada. Porque a gente também tem os momentos de fraqueza. O pastor falou na pausa do voo da águia. Acontece, sim. Aqui não estou ensinando ninguém a ser super mulher e super homem. E sim seres humanos de verdade, sim, cristãos de verdade. E o cristão precisa parar, precisa recuperar a energia. Nem sempre vai ser... Aliás, a vida não é uma constância. A vida tem altos e baixos, que são os nossos aprendizados. Sim. Né? Se não tiver isso, a gente não aprende. Agora, você imagina começar o seu devocional assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quer dizer, você já sai na certeza de que você vai conquistar. Exatamente. Você pode até não estar vendo, mas você começou o seu devocional. E, às vezes, você pode... Há alguns anos atrás, não é do seu tempo, nós tínhamos uma caixinha de promessa. Né? O pessoal, todo dia, tirava daquela caixinha um versículo, e o versículo era a promessa. Não tinha coisa ruim ali, né? Ou seja, aquilo que Jesus disse assim, vigiai, porque não sabeis. Né? Então, não tinha na caixinha, só tinha promessa. Então, eu só estou dando um exemplo. Imagina você começar o seu dia dizendo assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Né? Então, isso acrescenta na sua vida um propósito mais firme. Deixa eu falar uma coisa, vou falar uma coisa que eu, às vezes, faço, pastor acrescente ou me corrija. Todo mundo já conhece o Google, né, o nosso amigo de busca. Às vezes, a Bíblia, geralmente, ela tem a parte dela, ou no início e no fim, que diz uma palavra, né, uma palavra tipo aflição, esperança, e te diz os versículos para onde você vai encontrar versículos, né, respectivo a essas palavras que você está buscando. Mas também, se na sua Bíblia não tiver, o que hoje em dia acho que é difícil, uma Bíblia que não tem, mas pode ser que não haja, né, ou que, de repente, naquela lista de palavras não está aquela palavra, aquela pergunta, aquele questionamento que você está fazendo para si, que você está buscando em Deus, vai no Google, joga isso, vamos supor, esperança na Bíblia. O Google vai te mostrar. E o seu devocional pode começar dali. E isso é uma orientação para quem ainda não tem familiaridade com a Bíblia. Sim. Né? Você começa dessa forma, porque às vezes você não tem acesso a um pastor, ainda não sabe onde tem uma escola dominical, mas toda igreja tem uma escola dominical, toda igreja vai ter um pastor, alguém para te orientar, sim. Mas às vezes você ainda não se encontrou em nenhuma delas. Jesus e Deus está em todas. Mas você, às vezes, ainda não achou um local.
né? E também você não vai ter acesso 24 horas a um pastor e a igreja. Sim. Então, a Bíblia você tem. Tem a Bíblia do celular, tem a Bíblia física. Não fique sem a palavra de Deus. Não. Agora, é muito importante que quando ela olhar no Google, ela vá na Bíblia e confirma. Sim, Porque sim. às vezes pode acontecer... Não, é ir no Google para saber onde está, mas vai na Bíblia, porque a palavra Conferir. está na Bíblia, Pra não está conferir. nas escritas do Google. Se aqui no programa tiver alguma águia que não tem Bíblia, pode falar comigo que nós damos um jeito de... Ouviram, né? E ele dá a Bíblia. Ele adora fazer isso. Sabe por que ele adora fazer isso? Porque ele adora levar ovelhas para o Pai. Isso aí. Ele não é só o mestre de cerimônias, ele está na portaria de Deus, convidando as ovelhas e tendo prazer de colocá-las para dentro. Sou isso. prova viva disso. Esse é o nosso propósito, né? O propósito de todos aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é conduzir as pessoas para o reino de Deus. Né? Jesus, quando está morrendo na cruz, um ladrão vira para ele e diz assim, olha aqui, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então, todo cristão tem esse propósito de ajudar pessoas a entrarem no reino de Deus. E seja você na real, é exatamente isso. Você não é você na real, você não está em harmonia com você não é um indivíduo completo se você não está em conexão com Deus. Lembra que tem um tripé, mas os indivíduos são 4 partes. Eu estou bem com o meu físico, mas não está bem com o seu emocional, não está bem com o seu mental, não está bem com o seu espiritual. Obrigado, Will. Mas eu estou bem com a minha mente, mas se não tiver com harmonia, as 4 áreas têm que estar em harmonia. Sim, a partir de uma você pode chegar às outras, mas é necessário que você chegue ao ponto de harmonia e de equilíbrio. Imagina uma roda. A roda não vai andar, não vai girar, se ela não estiver toda redondinha. E é exatamente esse conhecimento fundamental, a conexão. Deus está no espiritual, Deus está no mental, no emocional e está no físico. Deus está em você. Não negue e não rejeite a presença, a existência, a importância e o poder de Deus na sua vida. Então, cuide do seu físico, faça exercício. Cuide do seu físico. Exatamente. Se o Espírito Santo habita em você e você não cuida do seu físico, não cuida da sua alimentação, tem preguiça de ir para a academia, está insatisfeito com você, como é que o Espírito Santo vai habitar em você? É uma coisa que eu falo para os irmãos. A gente arruma a igreja para receber as pessoas, mas não arruma o templo do Espírito Santo para receber e acomodar. E o templo vai se desfazer rápido, né? O templo vai se desfazer rápido. Uma pausa para os nossos comerciais? Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda Lagoa, Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Você que é de Maricá, está em Maricá, ou não é de Maricá ou não está em Maricá, mas gosta de comida de qualidade, bom atendimento e uma vista maravilhosa, venha conhecer o restaurante Divinos. Chefe Fernando Pochettini, comida maravilhosa, deliciosa, atendimento perfeito. O Décio, anfitrião maravilhoso, que faz com que cada espaço do Divinos, que não tem esse nome à toa, porque é divino, você se sente em casa, come satisfatoriamente bem, uma comida de qualidade e o ambiente agradabilíssimo. E se você quer ser também um parceiro do Seja Você na Real, um patrocinador do Seja Você na Real, para que esse programa cresça cada vez mais e consiga levar esta mensagem de reflexão e desenvolvimento humano para cada vez mais pessoas, faça contato com a emissora, faça contato conosco através do número 99532-7700.
05, Divinos Bar, Divinos Restaurante. É fundamental para que um propósito seja cumprido na vida. O que é fundamental? Quem é fundamental? Quais as pessoas que são fundamentais, pastor, para que um propósito seja cumprido na vida de uma pessoa? Olha, as pessoas que são fundamentais, para Deus não existe. Tá? Para Deus não existe. O que precisa é a pessoa ter essa busca de querer fazer, de buscar o seu propósito para fazer com que as coisas na vida dela aconteçam, não porque ela está ambiciosa, não. Então, não existe isso. O que existe são pessoas, como foi a pergunta anterior, né? Deus prepara as pessoas para que o propósito dessas pessoas sejam bem-sucedidas, entendeu? Então, nós precisamos atentar para isso aí. Não existe pessoas preparadas, capazes para poder buscar o seu propósito. Tá? Muito pelo contrário, as pessoas são preparadas. Algumas são preparadas por outras pessoas, mas propósito ideal são aqueles que são encontrados em Deus. Amém. Encontrados em Deus. Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É Deus nos escolhendo e nos capacitando. A Bíblia, Jesus vai dizer assim, muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. E algumas pessoas, quando ouvem isso, pensam assim, então Deus faz acepção de pessoa. Não. Deus, na sua onisciência, sabe. Ele chama a todos, mas quem vai dizer para Deus que estar dentro, que vai estar lá, é a própria pessoa. Se você quer, se você almeja entrar no reino, pode ter certeza, você vai entrar no reino. Então, você é uma dessas pessoas. Agora, você foi chamado para o seu propósito, para o seu decreto. Então, fique firme e deixe a Deus fazer a obra. Essa escolha é o livre-arbítrio? Sim, Deus não interfere, é o livre-arbítrio. Por isso que Jesus vai dizer assim também, olha, os que se salvam são como as estrelas no céu, mas os que se perdem são como a areia da praia. Né? Por quê? Porque é um direito de escolha. Deus chama, agora a pessoa que vai escolher se ela quer ou não quer. Deus continua chamando. Nós estamos num tempo que se chama tempo da graça, onde Deus está chamando, através de você, através desse programa, despertando esta águia, né? Porque muitas águias ficam lá no penhasco arrancando as penas para poder melhorar. Então, através desse programa, Deus está chamando você para que você entre nesse reino. Tá? Então, cuidado. Deus é um Deus de amor, mas há um tempo para todas as coisas. Tá? Eu gostaria de citar aqui também, quando você falou, nós estávamos ali fora, nós estávamos conversando rápido, você falou de Abraão, capítulo 12, né? Capítulo 12, Deus chama Abraão e disse assim, olha aqui, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Exatamente. Então, ele tinha todo motivo para dizer, eu não vou nada, eu estou ouvindo, eu estou doido, não vou ficar ouvindo, não. Mas ele obedeceu e hoje esse homem, esse nome é falado em toda a face da terra. Então, vale a pena obedecer, busque o seu propósito em Deus e você será muito abençoado e vai deixar um legado amanhã para outras pessoas. Então, para seguir o propósito, além de aceitar passar pelo processo, eu tenho que ter obediência. Sim, a obediência é fundamental. A obediência é fundamental, porque se tem uma coisa que Deus gosta, Helenita, é da obediência. Tá? Deus aceita as pessoas errarem, diversos tipos de erro, mas a desobediência Deus não tolera. Né? Então, nós precisamos estar muito atentos a essas coisas. Perfeito. Pergunta, Will? Tem sim. Tem alguma pergunta aqui do Marco Antônio, outra da Veri Matos e alguns comentários de algumas pessoas que não se identificaram.
Vamos lá. Vamos todos. Veri Matos, boa noite. Eu entendo que antes de conhecer o nosso propósito, é necessário entender nossa identidade. Muita gente não entende o que é ser imagem e semelhança de Deus. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário interessante. Mas sim, Veri, quando a gente busca a nossa identidade, a gente já está buscando, mesmo que inconscientemente, a nossa conexão com Deus. Porque Gênesis, ele falou, vou fazer o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança para governar. Quando a gente parte desse princípio, a gente já está buscando a nossa identidade com Deus. E mesmo se você ainda não esteja intencionalmente se aproximando de Deus, quando você se aproxima de você, de quem você é, na verdade, você, sem perceber, você se aproxima de Deus. Porque Ele está em você, Ele habita e age em você. E quanto mais você se conhece, como eu falei, o autoconhecimento, mais você atinge o autoconhecimento. Os dois têm que estar juntos. Então, sim, o seu propósito vai ser cada vez mais ativado na sua vida, vai se tornar cada vez mais presente, cada vez que você, a partir do momento e através do seu autoconhecimento. E nesse autoconhecimento está a conexão com Deus, está a conexão com o Pai. Assim, vamos lá. Sou Marco Antônio, de Minas Gerais. Boa noite, pastor Sebastião. Boa noite, Helenita. Parabéns pelo programa, maravilhoso, obrigado. Como sempre. O propósito é para quem é cristão? Não, a gente já respondeu isso, né? O propósito, ele está tanto para quem é cristão, como para quem não é cristão. O que acontece é que quando você se aproxima de Deus e quando você segue o propósito que Deus colocou na sua vida e aceita e cumpre, passa pelo processo e se torna uma pessoa obediente, você descobre o seu verdadeiro propósito. E aí você para de, como dizem, né, bater soco na ponta de faca. Dar murro na ponta de faca. Obrigada, dar murro na ponta de faca. Muito obrigado, Bill. E você começa a acertar, a sua vida se torna mais assertiva. Porque Deus é o famoso Deus no comando. Se Deus está no comando, se Deus está na administração, na gestão da sua vida, não há como dar errado. Marcos, é o seguinte, vamos pensar assim também. Né? A pessoa não é um cristão, tá? E ele, então, ele é um médico. E o que acontece? Ele realiza o seu trabalho no dia a dia e tira um mês nas suas férias para ajudar pessoas numa comunidade. Tá? Então, quando ele aceita Cristo, que ele vem para cá, não tem por que Deus mudar esse propósito. Porque ele está sendo um canal de bênção para a vida de pessoas. Agora, existem pessoas que têm um determinado propósito e esse propósito não tem nada a ver com pessoas. O propósito de Deus vai ser sempre em ajudar pessoas. Tá bom? Então, o propósito ele pode ser tanto fora quanto dentro do reino. O importante é que Deus possa utilizar esses propósitos para abençoar vidas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como a si mesmo. Eu estava até ouvindo esses dias uma reportagem de um casal, né, de cristão, um casal eles são cirurgião, é até de Minas, Marcos. E eles foram para a África no período de férias deles, e lá eles fizeram cirurgia na vida de muitas crianças de lá. Né, quer dizer, abençoando, gratuitamente abençoando. Então, é o propósito deles. Eles são médicos, não são pregadores do evangelho como o seu pastor, como outra pessoa, né, dentro do reino, mas eles utilizaram, né, a profissão deles para abençoar vidas. Então, esse é o propósito de Deus. Deus enviou o seu único filho para nos salvar. Sim. Ele enviou o seu único filho por amor a todos nós. Então, o seu propósito tem que estar e está ligado a pessoas, ao amor a pessoas, a auxiliar pessoas. E Deus não diz que você tem que abrir mão de dinheiro, de fartura, de uma vida de luxo para seguir o propósito. Ele só não fala para o dinheiro, para o luxo, estar acima do seu propósito. Sim, né? Verdade. Mais um, Will. Os comentários aqui.
Pastor Sebastião, meu pastor abençoado, não se identificou. Mais um aqui também. Pais amados, Deus seja louvado por este programa maravilhoso. E temos mais uma pergunta aqui da Andréa Carla. Meu nome é Andréa Carla, moro em Maricá. Sou vizinha de vocês, sou cristã. A minha pergunta é: se eu me afastar de Deus, eu perco o meu propósito? Bom, perder o propósito, nós já falamos aqui, você não perde. Uma pessoa que se afasta de Deus, se essa pessoa é uma pessoa ativa no reino, é uma pessoa colaboradora, é uma pessoa que está verdadeiramente vivendo o Evangelho, o propósito dela não vai ser perdido, mas simplesmente vai parar no tempo. Porque o que leva uma pessoa a estar ativa no reino é o propósito que ela tem. E o primeiro propósito que Deus quer na vida dessa pessoa é exatamente que ela seja obediente para que o Evangelho seja pregado através dela. Então, se você se afasta do Evangelho, o propósito fica interrompido. Você pode até ajudar pessoas, simplesmente pegar uma pessoa que está, vamos supor, dando à luz, você coloca no seu carro e leva para o hospital. Mas o propósito para o qual Deus lhe chamou, se você é aquela pessoa que está enganjada, uma pessoa que está ativa verdadeiramente no reino, esse propósito vai ficar parado. Você não perde, vai ficar parado. Agora, quando você se reconcilia, você volta. A pergunta que eu faço para você, você volta com o mesmo ânimo? Você volta com o mesmo ímpeto? Então, ele fica parado na sua vida, entendeu, André? Exatamente. Da mesma forma, quando a gente para, que a gente fala do físico, mental e emocional, quando a gente para de trabalhar o corpo, quando volta para a academia, por mais que a gente queira voltar naquele estágio anterior, a gente não volta. E é preciso paciência com você para recuperar toda a sua resistência para que você volte àquele nível de onde você parou. Paciência, determinação e perseverança. E como nós falamos, para seguir o propósito, a gente precisa do conhecimento da palavra e do conhecimento fora também, de conhecimentos técnicos. E nós temos a Geração CEIMPRO, nossa parceria. Will, prepara a divulgação, por favor. Geração CEIMPRO, nossa parceira, que lhe auxilia na sua profissionalização. O mundo mudou, mas e você? Geração CEIMPRO, cursos inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração CEIMPRO e EAD IESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração CEIMPRO. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878. Ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração CEIMPRO e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Geração CEIMPRO, a sua profissionalização aqui em Maricá. E seja também um parceiro da emissora, seja também um parceiro e um patrocinador do programa Seja Você na Real. Entre em contato conosco através do telefone 021 532-7705. Faça parte da família Ondas TV Ondas Play. Perguntas? Vamos lá. Luiz, eu sou Luiz de São Paulo, sou cristão e o propósito pode estar em nossos corações sem estar dentro da igreja? Já foi perguntado já, mas é bom reforçar. Pode sim. Como eu falei, Deus fala em você,
fala com você através dos seus sentimentos, através dos pensamentos. E o propósito não está dentro da igreja, né, pastor? O propósito está em você. É claro que na igreja você tem orientação, você tem conhecimento, você tem pessoas que sabem um pouquinho mais de você e que vão te direcionar. Mas o propósito não está ali dentro da igreja. Você busca a fonte, você busca o conhecimento da palavra que está ali com pessoas que estudaram um pouco mais que você, que sabem um pouquinho mais que você e que vão te qualificar, vão ser canal de Deus na sua vida. Naquele espaço quadrado, que nós chamamos de igreja, que chamamos de templo, que, na verdade, você é a Nós somos igreja. o templo, exatamente. Então, naquele espaço está o serviço, mas o propósito está na pessoa. Então, dentro da igreja, eu posso realizar várias atividades e eu tenho que encontrar naquele espaço onde o meu propósito pode ser desenvolvido. Exatamente. Por exemplo, lá na igreja eu batizei uma jovem, né, a Diana, e o que acontece? A Diana, eu cheguei para ela e perguntei, o que você gosta de fazer? E ela falou assim, eu gosto de dançar. Aí eu falei assim, aqui na igreja tem dança? Não. Eu falei, se você acha que eu vou desenvolver alguma dança? Não. Então, faça você. E aí o que ela fez? Ela começou a lançar o propósito dela e hoje ela é uma professora de dança da igreja. Competente, com qualidade, e as danças que ela desenvolve são espetáculos de dança para todos nós. Entendeu? Mais, Will? Vamos lá, então. Vamos. Sérgio Muniz, do Rio de Janeiro. Propósito é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Às vezes, em nossas vidas, temos objetivos de alcançar, mas nem sempre temos a facilidade de conseguirmos realizar. Passamos por experiências em nossas vidas. Não é muito fácil. Para alcançarmos o propósito, temos que passar pelo processo. Só alcançar o propósito quem passa pelo processo. E tem uma pergunta aqui da Gorete de Barra Mansa. Boa noite, Gorete. Igrejas que oferecem prosperidade na terra estão lotados e as que pregam a palavra estão vazias por quê? Bom, vamos juntos. vamos lá. Não, o que acontece? A palavra de Deus, Paulo diz assim, não importa como o evangelho é pregado. Uns vão edificar em cima de palha, outro em cima de ouro, outro em cima de pedra, e nós não estamos aqui para entrar nesse mérito. Entenda bem, o fato da igreja que prega a palavra estar vazia não quer dizer que ela está errada. E o fato da igreja que prega a prosperidade estar cheia também não quer dizer que ela está errada. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes nós que pregamos a palavra não criamos determinadas estratégias para poder manter a pessoa, para poder segurar a pessoa. Existem pessoas que vão, se agrada, gosta, mas vão por outro caminho. Agora, existem pessoas que vão realmente atrás da prosperidade e conseguem. Não são todos, mas conseguem. Quando eu trabalhava, eu tinha uma jovem que trabalhava comigo, e ela era de uma determinada igreja que anunciava, pregava prosperidade. E o que acontece? Ela batalhou, e ela foi uma das que conseguiu. Agora, prosperidade não é dinheiro. Exatamente. Né? Buscar prosperidade não é dinheiro. E prosperidade você vai encontrar tanto na igreja que está cheia, quanto naquela que está vazia. Exatamente. Tá? Porque prosperidade é você, no Rio de Janeiro, é você deitar e dormir em paz. Exatamente. E a palavra é pregada através da palavra, literalmente, da Bíblia, através do ministério de louvor, através do ministério de dança, através do ministério da música. A palavra é pregada através de uma forma que você consiga alcançar o irmão. Lembra do propósito? Cada um tem o seu. Sim. O ministério de louvor não tem um propósito maior que o ministério da dança. Pelo contrário, são formas diferentes de manifestar e de levar a palavra de Deus.
E ser próspero é um estilo de vida e de conexão com Deus. É que as pessoas só veem a prosperidade através do dinheiro, mas a riqueza é um estado de espírito seu. Porque Jesus não ficou esbanjando dinheiro e era próspero. Irmã Helenita, deixa eu falar aqui. O maior pastor teve a menor igreja do mundo. O maior pastor teve a menor igreja do mundo. O maior pastor foi Jesus Cristo. Exatamente. A sua igreja tinha 11 membros. No capítulo 6 de João, quando Jesus prega o seu sermão, a igreja estava lotada. Né? Vamos dizer assim. Ele pregou e disse assim: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Todo mundo foi embora. Ficaram os 11. Jesus disse: vocês não querem ir também? Pode ir embora. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, você que é um pastor que está nos ouvindo, se a sua igreja tem poucos membros, fica triste não. Jesus, o pastor dos pastores, tinha 11 membros só. E a gente tem que dar atenção ao que realmente é importante, como o pastor Sebastião acabou de falar. Jesus teve 11 membros. Não é a igreja cheia que está seguindo a obra. É a semente, a profundidade da semente que foi plantada é que faz se cumprir a obra. Porque se a igreja está cheia, ou as pessoas, se tem uma multidão ouvindo você, e aquelas pessoas não saem alimentadas da palavra, elas saem vazias, você não plantou a semente, não criou raiz. Mas se você conseguiu criar uma semente, transformar uma pessoa, uma que seja, numa multidão, você já plantou a semente e já fez a obra. Amém. Amém. Se eu conseguir ganhar a Helenita, eu já estou feliz da vida. Já ganhou. Já sou aqui, ó, fiel. Vamos, Will. Vamos lá, tem mensagem da Carla de Búzios, Silvana de Itaboraí, Jonas de Saquarema e Márcia Azevedo. Vamos direto, então, neles. De Vila Madalena. Vamos lá, vamos aqui por parte. Carla de Búzios, aproveitando aqui o programa que está sendo muito esclarecedor, parabéns. Amém, obrigada. Silvana de Itaboraí. Tá. Pastor, o senhor concordou com as duas formas de pregar a prosperidade e palavra? Acha que quem segue a palavra prospera? Bom, eu prego a palavra e sou uma pessoa próspera. Idem. Entendeu? Porque, como nós falamos aqui, pregar a prosperidade, não são todos que estão ali dentro que vão alcançar isso. Né? Eu prego a palavra de Deus, procuro ser o mais transparente possível, e sou uma pessoa próspera. Eu não tenho tudo que amo, como diz por aí, mas o que tenho é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia do Senhor. Então, eu oro, né? Todos os dias, 23 horas, eu oro com um grupo, e a nossa oração é orar por esses grandes pastores de grandes igrejas, porque a quem muito é dado e muito serão exigidos. Então, eu tanto apoio quem prega prosperidade, porque para você, uma pessoa que serve a Cristo tem que ser uma pessoa próspera. Tem que ser. Então, seja você próspero. Pode ter certeza, se você quer se tornar uma pessoa mais próspera ainda, no livro de Provérbios diz: se você for uma pessoa generosa, você nunca vai ter falta. Muito pelo contrário, você vai ajudar muitas pessoas. Então, se você seguir o manual, a Bíblia Sagrada, você será próspero e ajudará pessoas por onde você passar. E é importante que você saiba o que é prosperidade para você. A gente fala o tempo todo aqui no programa sobre autoconhecimento, sobre identidade. A prosperidade é uma para cada um indivíduo. O que é prosperidade para você? De repente você não se sente próspera ainda, ou próspero ainda, porque você está buscando a prosperidade que é para o outro. Busque o que realmente vai te satisfazer. Busque o que realmente vai te dar prazer de acordo com os seus valores, os seus princípios, que tem que estar alinhado com os valores de Deus. E aí sim, você com certeza vai ser uma pessoa próspera, plena e abundante. É para isso que você está aqui. Foi para isso que Deus te trouxe no mundo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quem segue
É próspero, sim. Mas para isso você tem que saber o que é prosperidade para você e não seguir o que os outros falam que é prosperidade, porque de repente você ainda não se achou na sua prosperidade, na sua vida de plenitude e abundância, porque você está querendo se comparar com o outro. E já foi dito aqui, não a comparação. Somos indivíduos. Jesus viveu a vida dele e ele não foi levado pela opinião das outras pessoas. E foi isso que ele ensinou a todos os discípulos dele e vem ensinando, porque você também é um discípulo de Deus. Rapidamente, há 10 anos atrás, aproximadamente, eu reuni os jovens da igreja e disse assim para eles, daqui a 5 anos, onde vocês vão estar? Então, tinha um que tinha 30 anos, falou, daqui a 5 anos, eu vou estar com 35, o outro começou, e sabe o que aconteceu? Eles se mexeram e foram fazer faculdade, foram para o seminário, se tornaram pessoas prósperas. Hoje são pessoas que estão nos ajudando, são pessoas que estão voando alto e dizem assim, pastor, olha, dia tal, não estou aqui, porque eu vou estar em tal lugar. Vai na paz, Deus lhe abençoe. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Vamos? Vamos lá, última pergunta. Sim. Luciene de Trindade. Quando a pessoa valoriza mais o propósito do que o conforto, isso se torna um propósito ou um sacrifício? No propósito não há sacrifício, há doação. Perdão, é Lucineide. Lucineide Triane. Isso. Lucineide. O propósito é uma entrega, tá? Você tem que valorizar o propósito. E ela fez uma outra pergunta também. A Lucineide também fez uma outra pergunta. Ela, pastor Sebastião, como encontrar o nosso propósito? E mais uma aqui que é do Jonas de Saquarema. Só quem tem igreja que prega prosperidade material e dinheiro, e o que me dizem sobre isso? Tá. Não, a pergunta é, vamos lá. Só quem tem igreja que prega prosperidade material e dinheiro. Desculpe. Só que tem igrejas... Perdão. Só que tem igrejas que pregam prosperidade material e dinheiro. O que me dizem sobre isso? Tá. Vamos lá para a pergunta de quem vive o propósito, vive sacrifício. Quem vive o propósito, vive doação. Você abre mão de viver a sua vida para viver a vida que Deus fez para você. Porque Ele fez uma vida para você. Você tem o livre-arbítrio de decidir viver essa vida ou não. E você não passa por sacrifício, você passa por aprendizado, porque você tem que passar por um processo. O processo é lindo, maravilhoso, que você vai passar colhendo florzinha? Não. É um processo de crescimento, é um processo de aprendizado, é um processo de evolução. Lembra que eu falo muito aqui? A borboleta passa por um processo só de metamorfose. O ser humano passa por vários. Então, sim, para você viver o seu propósito, você vai ter que passar pelas várias metamorfoses que tem na sua vida. Talvez seja isso que você esteja chamando de sacrifício, mas é aprendizado. Quanto mais você se conectar com você e com Deus, você vai entender que faz necessário do processo. E você vai perceber que pode se tornar, sim, prazeroso. Entenda bem. Foi o que nós falamos no início, quando você trabalha, encontra o seu propósito no seu trabalho, você começa a trabalhar com prazer. Então, vamos lá, Lucineide. Quem era Saulo de Tarso? Um jovem muito rico. Ele começa o evangelho como uma pessoa rica e vai morrer como uma pessoa pobre, mas feliz da vida, porque ele alcançou em Cristo Jesus o seu propósito. Não é sacrifício, como disse Helenita. Não é um sacrifício, não é uma vida de se autoflagelar, de forma nenhuma. Ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, começou rico, terminou pobre, mas satisfeito, sabendo que a coroa da justiça lhe estava preparada. Exatamente. Tem as perguntas aí. Tá bom. Terminamos? Ok. Deixa uma mensagem, por favor, pastor. Eu quero agradecer a Helenita, a todos dessa emissora. Muito obrigado pela honra, né? Para mim é uma honra poder estar aqui, poder compartilhar com você, que é a Águia,
com todos vocês. Quero dizer, continue, né, prestigiando esta emissora, prestigiando esse programa. E os demais que vêm por aí. Tem programa do pastor Odilon? Tem, do Odilon Correia. Muito bom, já ouvi na programação dele, com entrevistando lá o... Né? Então, é muito bom, vale a pena você assistir. E a minha palavra final para você é que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida e faça de você em tudo mais que vencedor. Deus lhe abençoe. Amém. Dentro da programação tem Siga-me com Fabiana, que é toda quarta-feira, às 19 horas. Tem sexta-feira o programa Arroba da Escrita, com Luciana Menezes, sexta-feira, às 17 horas. A programação da TV Ondas Play é sempre uma programação de qualidade, porque é uma programação feita para você. E toda quarta-feira, às 20 horas, você tem um encontro marcado comigo, esta águia que vos fala, que tem o interesse, a intenção de fazer com que você desperte a águia que existe em você através desse momento de nossa reflexão. Por isso, eu te convido e vou te convidar sempre. Vem comigo, seja você na real, somente aqui na TV Ondas Play, porque aqui você vê o que você quer ver. Obrigada, pastor. Obrigada a você e até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, até quarta. Você viu na TV Ondas Play o programa Seja Você na Real. Apresentação, a gestora de emoções, Helenita Pereira.